Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, ano novo, começando a escrever um outro livro e também me despedindo aqui do Instagram, porque é um livro que realmente vai demandar muita pesquisa e eu tenho várias fontes de pesquisas aqui e vai permitir a gente tratar de um tema que é muito usado e muito comum de discussão, que não deveria ser de pesquisa, de estudo, de aprendizado, que envolve a questão dessas pessoas que são religiosas, mas desconhecem muitas vezes os fundamentos da própria religião, desconhecem os textos originais da sua Bíblia traduzida. E aí nós vamos falar sobre a questão da tradução, que nada mais é, resumidamente, conhece aquela história? Quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. Isso não foi diferente com as traduções, que nada mais são do que alguém escrevendo sobre algo que ele afirma ter lido e que necessariamente veio trazendo junto as suas tendências, as suas visões, a sua corrente de pensamento, né? E aí nós vamos fazer um livro, esse próximo livro, que trata... Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos. Vou acenar aqui para vocês. Obrigado pela presença, bem-vindos. Então, assim, o que acontece na prática é que existem diferenças básicas, para não dizer gigantescas, enormes, com relação a questão das traduções do texto básico, que são aquilo que você lê nas suas Bíblias, né? Essa Bíblia foi produzida com base nos melhores textos em hebraico e grego. Será que é verdade? Será que essa Bíblia aí que você tem na sua mão realmente representa aquilo que foi ensinado, aquilo que está hoje ainda nos textos originais? Tanto em hebraico, principalmente, quanto em grego. Então, só para uma resposta bem rápida, né? Uma palavra que se usa hoje em dia no idioma português, né? De modo geral, os idiomas são vários países que falam português com diferenciações, mas o idioma português, né? Basicamente, a maioria dos textos no idioma português são baseados na tradução de João Ferreira de Almeida, que era um padre católico e que escreveu a partir do conhecimento que ele tinha como pessoa dos idiomas hebraico e grego. Então, o que existe de diferente nisso? É importante entender o que significa uma tradução. Para aqueles que já abriram o prefácio das suas Bíblias e leram o que está escrito lá, não será tanta surpresa, mas tem coisas extremamente importantes. Por exemplo, começa por assim. Vamos lá. As traduções que fizeram e foram feitas, elas não tiveram nenhum respeito com relação aos nomes originais das pessoas, dos personagens das escrituras. Obrigada, amor. Dos personagens ganhei um cafezinho aí. Dos personagens das escrituras nos seus nomes originais. E a gente sabe que em português, e de um modo geral em outros idiomas, você não traduz nome, né? Porque, vamos dar um exemplo clássico. George Bush. Seria Jorge Árvore? Entende como não combina a tradução com o nome original? Então, esse aspecto que envolve a questão dos nomes tem a ver com respeito às pessoas que tinham aqueles nomes. Pode parecer, à primeira vista, uma coisa pequena, mas não é. É uma coisa muito séria. Porque ao chamarmos nomes bíblicos e não nos referirmos aos nomes desses personagens como eram chamados no seu tempo, nós estamos chamando outros nomes, outras pessoas, que os tradutores embutiram nas traduções, acreditando que não teria mal nenhum. Mas será que não tem? Vamos analisar, por exemplo, a questão do compromisso com o nome que está em Atos 4:12, que não há nenhum outro nome dado para os homens debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos
salvos. Então, existem alguns aspectos, salvação, vida eterna, perdão dos pecados, por aí vai. Tudo isso está ligado a um nome. Obviamente, nós estamos falando do nome original, do nome verdadeiro, de um nome que está nas Bíblias em hebraico, ainda hoje. E esses nomes são hebraicos. No idioma português, de acordo com as nossas regras de português, não se traduz nome de pessoa, não se traduz nome de lugar. E o que se admite seria uma coisa chamada transliteração. Você já ouviu falar em transliteração? Sabe o que é isso? Alguém comentou com você, o seu líder espiritual, enfim, falou alguma vez sobre essa questão que envolve as traduções, como foram feitas, e a palavra chamada transliteração? Você sabe o que é isso? O que é transliterar? É pegar a letra, o fonema do idioma de origem, transferir o mesmo fonema. Fonema é som. Esse som do idioma de origem eu levo para o idioma de destino e uso as letras do idioma de destino, preservando e mantendo o som original. Dessa maneira, você vai estar falando e invocando o verdadeiro e único nome, por exemplo, para o pai e para o filho, e esse nome vai ser exatamente aquele ser que esteve lá, e que está, e que vive, né? Então, esse tipo de coisa chamada transliteração faz com que você não mude o som a hora que você pronuncia o nome. Pode ter grafia diferente? Claro, a transliteração vai ter grafia diferente, mas o som não. O som vai ser preservado. Imagine uma multidão de costas andando e olhando, e você chama uma pessoa lá, João. Quem vai olhar para você é alguém que se chama João. José, Josué. Então, cada nome identifica a pessoa. Com relação a isso, no que se refere ao papel escritural, existem aspectos que não podem ser ignorados. Um deles é essa questão que eu falei. Então, se um tradutor fosse definitivamente coerente com o texto original que teve acesso, ele transliteraria. Ele não traduziria nome de pessoa, nome de lugar, nem nome de nada. Nomes não se traduzem, se transliteram. Se transforma o idioma, a pronúncia do idioma original para o idioma destino. Pronúncia, isso é transliterar. Então, assim, basicamente, esse novo livro, ele não vai se limitar a isso que eu estou falando aqui com vocês, em hipótese nenhuma, né? Eu vou trazer à tona a existência de dicionários que a maioria das pessoas não só nunca ouviram falar, como nunca tiveram acesso. Por exemplo, o dicionário chamado Dicionário Hebraico-Caldeu. E qual é a importância do Dicionário Hebraico-Caldeu? É que você traz historicamente registrado o nome correto, a pronúncia correta e os desdobramentos de palavras com significados lá originais, os mais antigos possíveis. Quanto mais perto do original, melhor, né? Eu costumo comparar assim, não comparar na comparação, mas passar a ideia da seguinte forma. Se você tem uma piscina que fica aqui, uma piscina aqui e uma piscina aqui. A água da primeira piscina, depois de passar por ela, vai para a segunda. Passou por ela, vai para a terceira. Se tiver gente nadando aqui ou fazendo qualquer atividade aqui, essa água que vai passar para a segunda vai passar junto com tudo isso que estava lá misturado com a água. Por sua vez, se aqui tiver também, mais mistura ainda. Aqui são as traduções que nós temos espalhadas pelo mundo. E aqui, em cima, em origem, na fonte original, nós temos hebraico. Ah, tem o grego veio depois. Isso é importantíssimo deixar bem claro isso. As traduções originais estão em hebraico e depois em grego, né? Se a gente buscar também, existem várias fontes. Então, todas essas fontes que existem, olá, tudo bem? Vou começar a acenar para todo mundo aqui. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Estou falando uma ligeira despedida e, ao mesmo tempo, novas informações sobre esse livro que vai ser lançado. É um tempo maior. Esse daí não vai dar para terminar em um ano como eu terminei o outro. Mas pelo menos eu acredito que deve ser algo em torno de 2 anos. Pelo menos 2 anos, né?
Então, nesse livro nós vamos abordar essas questões, né? E outra, um detalhe importante que as pessoas nem se dão conta, e acho que tanto faz, mas não é tanto faz, é a questão de quem traduziu esses textos. Quais foram as pessoas, os seres humanos que fizeram as traduções? Se você buscar uma pesquisa bem intensa, você vai ver que a maioria das traduções foram feitas por seres humanos homens. Você não tem uma tradução feita por mulher. E olha que não falta conhecimento de mulheres falando fluentemente, doutoras, mestres em hebraico, mestras, né, com mestrado em hebraico. E aí o que acontece? Nós temos que ter um entendimento sobre a visão, esses conceitos, essas percepções sobre os textos bíblicos, que podem, e atualmente a gente vê muito, dar origem a um texto fundamentalista, é o discurso do ódio. E por quê? Porque as pessoas que têm e praticam um discurso de ódio, elas estão baseadas nas traduções. Se elas fossem buscar nos textos originais, elas iam se surpreender brutalmente, a começar pelos nomes que estão na Bíblia. As Bíblias traduzidas não têm o nome do Pai. E os prefácios das Bíblias avisam, mas as pessoas não se importam e começam a falar nome que não é o nome original, não é o nome hebraico. Não é o nome que está até hoje na Bíblia em hebraico. É o nome que um tradutor, João, Pedro, Maria não, porque mulheres não traduzem, reparou que coisa incrível isso, né? Cadê o texto traduzido por mulheres? E elas sabem hebraico, muito bem. Muito mais que muitos homens que nem sequer sabem hebraico. No entanto, a história e o registro histórico reservou esse papel para os homens, cis, héteros. De tal maneira que o que nós temos hoje é uma visão das traduções a partir dos tradutores. Quais a tendência desses tradutores, o que eles pensavam, o que eles viviam, como eles agiam. Então é importante a gente entender que entre o texto original bíblico hebraico e os textos traduzidos, não só para o português, francês, italiano, qualquer outro idioma, existe um intermediário. Se esse intermediário mudar o nome do pai, o nome do filho, e você aceitar e morrer acreditando, o que tu acha que acontece? Pensa bem. Esquece de quem diz, entenda o que está sendo dito. O que está em jogo com essas questões? Muita coisa está em jogo. E muitas pessoas que se acham salvas podem ter surpresas, do tipo, é mesmo? Não existe a letra J em hebraico? Não é só no hebraico que não tem. No grego também não tem a letra J. A letra J surgiu a partir do século XIV, ano 1400. Olha só, quantos anos depois do Messias ter vindo, nascido, recebido o nome que não foi dado por homens e que ele usou a vida dele enquanto esteve na face da terra. Parar para pensar ajuda, principalmente num ritmo de um período onde as pessoas utilizam versículos para atacar outras pessoas. Mas elas não têm a menor noção do que estão fazendo. E se acham salvas, quando de fato estão bem longe da verdade. Então esse aspecto é interessante, e no que se refere às tradições para o idioma português, só a título de informação, são 4 versões, isso de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a maior impressora, a maior gráfica que imprime Bíblias no Brasil. Uma das maiores, talvez a maior, pelo que a gente tem notícia. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A Sociedade Bíblica do Brasil é aqui, mas tem a Bíblica da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, de todos os outros países. Precisa entender que isso implica no quê? Que as traduções ditas, traduzidas para o idioma português, são 4 versões. O que significa isso? São 4 traduções diferentes. Qual delas você está usando das 4? Acho que você nem sabe qual é. Mas isso faz diferença? Claro que faz. Para começar, leia o prefácio da sua Bíblia. Está dizendo lá que os nomes foram trocados. Não sabia? Corre atrás, vai lá ver, porque isso é um fato. E esse aspecto vai ser abordado no meu próximo livro. Então, assim, eu estou colecionando e trazendo uma quantidade gigantesca de material. Trago material sobre traduções, sobre Bíblias,
sobre textos dos manuscritos do Mar Morto, que, para quem não sabe, já tem disponível isso, até pela internet você pode ver isso, existe, tá? Existem livros sobre isso, e está fazendo 72 anos, talvez, 73 anos, que essa descoberta aconteceu. Então, muito possivelmente, tem muita gente que nem sabe que isso existe. Isso muda muitas coisas. Inclusive, o nome do pai no hebraico, que tinha um desenho gráfico diferente há 1100 anos antes da Era Comum, que é um linguajar judaico, e antes do Cristo, que é um linguajar ocidental. E isso é uma coisa importante, porque faz a diferença. E a diferença vai ser sentida à medida que você vai descobrindo essas informações. E esse é o papel do próximo livro, né? Então, esse próximo livro vai ter diferença básica entre original, tradução, o que isso importa para mim, que diferença faz isso para mim. A questão do texto hebraico, você tem algum tipo de compromisso com isso, ou tanto faz para você, se te botaram um nome para você adorar, não importa que nome seja, você acha que está adorando e pronto. Como que pensaram os tradutores humanos acerca das próprias traduções. E isso eu vou colocar no livro, documentos que eu produzi, que eu fiz, que eu encaminhei aos tradutores Vou citar dois: Rudi Zimmer, que é um autor, inclusive, de um livro fantástico sobre hebraico e aramaico. Também Josué Xavier. Não sei da existência deles vivos ainda, porque essa conversa ocorreu há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, eu já tratava desse assunto e me importava, me interessava por esse assunto e me interessa até hoje. Então agora está na fase, no momento da gente compartilhar as informações, né? Aí você vai saber o que existe sobre as questões arqueológicas, históricas, sobre o manuscrito do Mar Morto, o que envolve também essa questão das traduções. Nós vamos falar sobre essas evidências históricas, arqueológicas, publicações científicas e tecnológicas sobre os manuscritos do Mar Morto. Tecnológica porque envolve datação, datar aquele pergaminho que foi encontrado na caverna 11, 10, 9, 8, nas diversas cavernas. Hoje existe até a caverna número 12, que não foi encontrado o manuscrito lá dentro, lá do manuscrito de Qumran. Então, é um assunto interessante, vale a pena se informar. E aquilo que o Messias falou, ele falou em que idioma? Ele falou em hebraico, falou em grego. Qual a diferença entre esses idiomas? Então, assim, quem são os Netzarim? Outro dia eu fiz um vídeo sobre os Netzarim. Quem são esses Netzarim? Que fazem parte da comunidade judaica de Israel hoje e desde sempre. Então, esses aspectos todos, né? E informações básicas sobre esses assuntos. É isso que eu estou trabalhando, essa é a razão de eu me ausentar agora do Instagram, do Facebook. Vou manter o canal da Maria Antônia, porque lá são vídeos, e os vídeos estão lá, estão sendo acessados. Tem vídeo com mais de 1.700 acessos, tem vídeo com 3.000 acessos, e eu não vou mexer nisso. Basicamente, esse vídeo que eu estou fazendo agora, ao vivo com vocês, eu vou publicar lá no canal do YouTube também, tá bom? Então é isso. Fica aberto aí para algumas perguntas que tenham interesse. Talvez, por ser um assunto muito novo, as perguntas ainda não estão consolidadas para serem feitas, mas eu acredito que no decorrer do tempo e do desenvolvimento desse livro, né? O livro tem nome? Tem um nome provisório, porque quando você começa a escrever um livro, você ainda não tem um nome definitivo, mas você cria um nome provisório. E esse nome provisório desse livro é Dos Detritos aos Manuscritos. E aí entra num subtítulo desse título De Volta aos Originais em hebraico, arcaico, antigo, através do fio de Ariadne. O fio de Ariadne faz parte da mitologia grega, e porque esse termo propositadamente foi colocado, é exatamente pelo fato de que, a partir dos textos gregos, é que houve essa expansão sem fim até hoje, para um número infinito eu não diria, mas um número gigantesco de traduções em vários idiomas, tá?
E o que está acontecendo no planeta hoje é que essas pessoas, que são o que eu chamo e me incluo entre pessoas buscadoras da verdade, é a verdade original, é claro, né? Essas pessoas, elas estão se conversando no mundo, escrevendo, comunicando, compartilhando esse conhecimento. Lembrando que manuscritos de Qumran, coisa recente, foi em 1947, 49, nem me lembro, né? Que os dois beduínos encontraram os manuscritos nas cavernas. E essas cavernas chamadas de Qumran, lá tem uma série de coisas, fala sobre inúmeros aspectos, além do texto literalmente escrito e conservado. Datação carbônica, datagem carbônica, não me lembro o termo certo, evidencia que esses documentos têm mais de 1.100 anos. É muito tempo. Ou seja, existe a disponibilidade para quem tem interesse, para quem tem amor pela verdade para ser salvo, para quem ama a verdade mais do que a própria vida. Para essas pessoas existem meios e mecanismos de se chegar às informações corretas, tá bom? Basicamente é isso. E eu quero aproveitar, agradecer, mandar um beijo, um abraço, a gratidão imensa para vocês que ficaram me acompanhando e estão me acompanhando durante esse ano, tanto com relação ao retorno que eu tive do primeiro livro, Memórias da Primeira Coronel Mulher Trans do Brasil, e retorno também com relação às nossas conversas, né, pelo Instagram e outros meios de comunicação. Tem muita gente que está no meu WhatsApp, tem muita gente que está no Instagram, que estava no Facebook. Facebook eu já finalizei a minha conta lá. Domingo agora finalizo a conta também no Instagram e mantenho a conta do YouTube, tá bom? Beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Tchau, até mais.